Ótimo. Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Sexta Festivale. É uma honra receber vocês aqui e poder compartilhar um pouco de ciência nessa tarde. Lembrando que a Festivale, esse ano a gente está fazendo de forma virtual, além dessas sessões que vão ficar salvas e disponíveis no YouTube, a gente também tem acesso à nossa feira virtual, que vocês podem entrar no site e ter acesso a todos os banners, todos os resumos dos trabalhos que foram apresentados na feira. Vocês podem navegar e, enfim, aprender um pouco mais sobre tudo que foi trabalhado aqui durante essa semana na nossa feira, tá? Queria, começar agradecendo a participação de todos, mais uma vez, apresentadores dos trabalhos, orientadores, avaliadores. É uma honra de verdade ter todos vocês aqui na nossa feira. Antes de começar, eu queria detalhar como que vai ser a dinâmica da nossa apresentação, tá? Então, cada trabalho vai ter 15 minutos de apresentação, eu vou cronometrar, né? Quando tiver faltando 2 minutos para o final, para não atrapalhar a equipe, eu escrevo no chat, mas aí quando tiver 1 minuto faltando, eu dou um aviso por áudio, né? Para que a gente não extrapole o tempo. Depois da apresentação, a gente vai abrir para os apontamentos e questionamentos dos avaliadores. Cada avaliador vai ter 5 minutos, né, para expor as suas colocações, né? Queria dizer que os orientadores são todos muito bem-vindos aqui, mas pedir que eles fiquem apenas como ouvintes, porque aqui nossas estrelas são os nossos alunos e pesquisadores, que é o que a gente incentiva desde sempre nessa feira. E para começar, né, antes de iniciar a apresentação dos trabalhos, eu gostaria de apresentar os nossos avaliadores. Hoje a gente está aqui com a professora Meire Ramalho de Oliveira. Queria que ela falasse um pouco sobre a trajetória acadêmica e profissional dela. Boa tarde, Meire. Olá, Mariana, boa tarde. Bom, eu sou a Meire, eu sou professora do Campus Registro, né, IPISP Campus Registro. Eu sou formada em Engenharia de Produção e acabei fazendo doutorado na área, né, mestrado não fiz na área de Engenharia de Produção. Basicamente é essa a minha trajetória até aqui. Muito obrigada, Meire. E o nosso outro avaliador é o professor também do IFSP, Campus Registro, Jean Mimar Santa Cruz e Abarrena. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Mari, boa tarde a todos. Prazer de estar aqui, obrigado pelo convite. E eu sou professor do Campus Registro, do Instituto Federal, como foi apresentado. Minha formação é na área de engenharia eletrônica e sou professor da área de mecatrônica. Eu fiz mestrado, doutorado na área de mecatrônica e um pós-doutorado na área de físico-química molecular. E eu trabalho com nanotecnologia e também com novas metodologias de ensino e aprendizagem. Muito obrigada, Jean. Esqueci de me apresentar, peço desculpas pela falta de educação. Meu nome é Mariana Dias de Andrade, eu sou engenheira civil, também sou professora do campus IFSP Registro, no curso de edificações e faço parte aí dessa equipe. Gente, antes de começar, posso pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente fazer um registro fotográfico desse momento, para a gente ter nos nossos anais aí da Festivale?
Tá faltando Robertson, Vinícius, Yasmin. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e... Pronto, agora sim. Então, né, como já expliquei, vamos começar agora a nossa tão esperada apresentação dos trabalhos. Hoje, nessa sessão, nós temos 5 trabalhos muito interessantes. Estou ansiosa para saber o que vocês têm para trazer para a gente. O primeiro deles é o uso do algoritmo de classificação Support Vector Machine para classificação de cultura solo em nível de pixel, comparação dos diferentes parâmetros e desempenho dos dados RGB e HCL. Os autores desse projeto são o Gustavo Camargo Alves e o Robertson Paulo Valentisi, e os orientadores são a professora Michele de Oliveira e Xerfes Gibran. Por favor, meninos, vocês podem compartilhar o banner de vocês. Peço para que, quando forem apresentar, todos que forem apresentar, fiquem com a câmera aberta, só eles. E assim que vocês estiverem prontos, me avisem que eu começo a cronometrar o tempo. O seu microfone está fechado, Robertson, a gente não está ouvindo. Desculpa. Vamos lá, meu nome é Robertson, sou estudante de Engenharia do Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro, e juntamente com o Gustavo, nós vamos apresentar o uso do algoritmo de classificação Support Vector Machine para a classificação cultura solo em nível de pixel, comparação dos diferentes parâmetros e desempenhos dos dados RGB e HSL. Tá? A agricultura, com o passar dos anos, vem crescendo muito, tendo várias novas tecnologias, né? E essas transformações tecnológicas trouxe muito benefícios e aumentando muito a produtividade do setor. E apesar desses benefícios, ainda, nós temos também os males que eles acabam causando também. E para combater esses males, nós temos também a agricultura 4.0 e a tecnologia a nosso favor para ajudar nesse combate. Um dos males que ocasionam na agricultura hoje em dia é a pulverização. Podemos ver nessa imagem da esquerda uma pulverização convencional, um trator, que ele passa a pulverizar toda a cultura e não só a daninha. Isso causa deriva e névoa dos agrotóxicos. Aqui nessa outra imagem é uma pulverização aérea. Então nós podemos ver que muitas dessas pulverizações, essa deriva, essa névoa que ocasiona, ela pode chegar até rios, até florestas e até mesmo nas cidades, né? Porque muitas plantações são bem próximas da cidade. Então, como alternativa a essa aplicação, nós temos o uso de algoritmos de classificação e tecnologia de visão computacional. Então, com isso, nós podemos identificar uma planta daninha do solo ou até mesmo da cultura e podemos aplicar tipo um robô para que ele pulverize apenas a planta daninha, não pulverizando toda a cultura. Como podemos ver nessa figura da esquerda, esse é um modelo de robô delta, onde nós podemos adaptar essas garras do robô e colocar um pulverizador ou até mesmo retirar uma pinça para retirar essa planta daninha, tá? Deixa eu diminuir. E essa pesquisa tem como objetivo, por meio de aplicação do Support Vector Machine, comparar e
e o uso do software Weka é comparar essa identificação e classificação de diferentes parâmetros nos valores de RGB e no valor de HSL, tá? Para entendermos um pouquinho mais, uma imagem ela é composta por pixel. Quando você aproxima, você consegue ver que no caso, pixel, ele compõe a imagem. A imagem tem vários pixels, vários pontinhos, que cada pontinho desse tem 3 valores, que são os valores RGB. Esses valores RGB, eles vão de 0 a 255, e eles são responsáveis pela cor que tem esse ponto. Para ficar mais fácil de exemplificar, aqui nós temos o famoso RGB, onde o valor vermelho ele tem o valor red de 255, valor verde 0 e valor blue 0. No caso, é vermelho, verde e azul no português. Para você ver o ponto amarelo, o amarelo ele tem a composição de imagem com valor 255 vermelho, 242 verde e 18 azul. Então, cada cor ela tem essa identificação, que é o seu número de identificação para que podemos reconhecer no computador. Aqui nessa imagem, nós podemos ver uma horta convencional, onde tem a terra, né, o solo, a daninha e a cultura. Então, nós usamos o software para o quê? Identificar o que é solo, o que é cultura. E para o computador é muito difícil ele fazer essa identificação. Nós temos que entrar com os algoritmos, tudo para que ele consiga fazer essa identificação e separar o que é o solo do que é a cultura. Aqui, para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma imagem HSL, que é uma faixa de cor que nós trabalhamos no computador. Nessa imagem de baixo, podemos ver, para ficar mais fácil o entendimento, tudo que está em preto é o solo. E tudo que está em branco, no caso, é a cultura e a erva daninha, a planta daninha, no caso, tá? Então, nessa figura, nós podemos mostrar a classificação, como que foi feito. Nós entramos com os dados azul, verde, vermelho, com esses valores que eles identificam a cultura. Então, esse valor de entrada são os valores que nós temos da cultura. E a gente aplica esse valor no SVM, esperando o resultado, os outros valores que é correspondente aos valores do solo. Então, esse software que vai fazer essa classificação e essa divisão do que é a cultura e do que é o solo. Agora é o Gustavo. Boa tarde, eu sou o Gustavo. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Gustavo. Sim. Dando prosseguimento à apresentação da fundamentação teórica, eu vou falar um pouco agora do algoritmo em si. O Support Vector Machine é um algoritmo de classificação e regressão que se define um hiperplano que melhor separe linearmente os dados. Conforme nós podemos observar aqui na figura 5, em um mesmo conjunto de dados, é possível que ele seja separado por mais de um reta ou hiperplano. Nesse exemplo aqui, nós temos o hiperplano definido pela direção 1 e o hiperplano definido pela direção 2. O objetivo do Support Vector Machine é definir o hiperplano que separe essa base de dados de forma que se tenha maior margem entre o hiperplano classificador e os vetores de suporte, que são esses pontos mais próximos do hiperplano classificador. Então, nesse sentido, o SVM definiria o hiperplano definido pela direção 2 como o hiperplano que melhor separaria essa base de dados, pois é o que mantém a maior margem entre os pontos mais próximos. Mas nem sempre esses dados eles se comportam de maneira linear, de forma que possa traçar uma hiperplano que separe linearmente eles, conforme nós podemos observar nesses dois exemplos aqui.
se nós traçarmos uma reta aqui, não é possível dividir linearmente essa base de dados, o que tornaria o SVM inutilizável se não fosse as funções kernel. As funções kernel têm o objetivo de criar uma nova dimensão, multidimensionalizar essa base de dados, de forma que, com essa nova dimensão, seja possível traçar um hiperplano para que esses dados possam ser classificados linearmente. Seguindo agora para a metodologia aplicada, inicialmente nós realizamos a seleção das áreas de interesse da imagem, de forma que nesses pequenos recortes da imagem, todos os pixels presentes nela tivessem sua classe conhecida. E foi realizada a extração dos valores RGB do pixel. Essa extração nós fizemos com o uso de um algoritmo em C++, que acessa esses valores RGB pelo método de ponteiros. Foi realizada também a aplicação de equações para transformar esses valores RGB em HSL, para que fosse possível fazer a comparação desejada. E também foi feito o pré-processamento de dados para a aplicação do ECA, pois o ECA ele precisa de um arquivo no formato próprio dele, que é o ARFF. Então, nós tivemos que fazer esse tratamento de dados de forma que eles estivessem adequados para a aplicação do ECA. Nós também selecionamos 50 pixels, sendo 25 de cada classe, para realizar a plotagem dos dados no espaço R3, utilizando a calculadora gráfica GeoGebra, para que a gente pudesse fazer uma análise visual e intuitiva do comportamento dos dados. Em seguida, foi realizado o treinamento do algoritmo suporte vector machine no ECA, e, por fim, foi feito o teste e a validação do classificador, utilizando o método de validação cruzada e a análise dos resultados obtidos. Foram selecionadas pequenas partições da imagem de forma que todos os pixels presentes nessa área de interesse tivessem sua classe conhecida. Na tabela 1, nós apresentamos a quantidade de pixels de cada classe que foram selecionados. Nós utilizamos 5.142 pixels da classe solo, 6.468 pixels, foram 5.142 pixels da classe cultura, 6.468 pixels da classe solo, totalizando 11.610 pixels ou instâncias, né, utilizadas para o treinamento do algoritmo. Aqui na figura 8, nós podemos observar a plotagem que foi feita dos 50 pontos, utilizando a calculadora gráfica GeoGebra. Esse gráfico A é dos dados RGB, dos valores RGB dos pixels, e esse gráfico B é dos valores HSL de um pixel. Nós podemos afirmar de forma intuitiva que os dois dados eles possuem uma boa separabilidade. É possível traçar um hiperplano de forma que esses dados estejam divididos. Também é possível observar que os dados HSL eles estão mais dispersos, o que indicaria que o SVM teria melhor desempenho nos dados HSL. As aplicações foram realizadas utilizando o hiperparâmetro C de 1, que é o padrão do ECA, e as avaliações ocorreram na função kernel utilizada, nos valores do pixel utilizado, RGB ou HSL. Quanto à acurácia alcançada em todas as aplicações, nós podemos definir todas como satisfatórias, pois alcançaram porcentagem de 97,92 a 99,56, sendo o kernel polinomial de grau 2 o que alcançou a maior acurácia, tanto nos dados RGB quanto nos dados HSL. E com relação ao tempo de processamento, consideraríamos apenas o kernel radial como não adequado para essa aplicação, pois ele alcançou nos dados RGB e HSL acurácia menor, com tempo de processamento até 10 vezes maior do que a média do tempo de processamento das demais aplicações. Aqui na figura 9, nós podemos observar a correlação entre a variação do hiperparâmetro C e os vetores de suporte utilizados na definição do hiperplano classificador.
Nós observamos que, conforme diz a literatura do SBM mesmo, conforme menor for o hiperparâmetro C, maior será a quantidade de vetores de esporte gerados na definição do hiperplano classificador. E, em paralelo, quanto maior for o valor do hiperparâmetro C, menor será a quantidade de vetores de esporte gerados. Isso se dá em razão porque esse hiperparâmetro C é o custo de erro nas classificações. Então, quanto menor for o valor dele, maior será a quantidade de erros nas classificações toleradas e maior vai ser a margem desse hiperplano classificador. Por fim, nós podemos concluir que não é necessária a transformação dos valores da RGB de um pixel em HSL para a classificação de cultura solo, e o kernel polinomial de grau 2 apresenta o melhor desempenho na classificação. Portanto, nas futuras aplicações, utilizando os conhecimentos dessa pesquisa, seja como processo inicial da classificação de plantas daninhas no meio das culturas, ou então para a classificação, para a identificação de plantas daninhas entre as linhas de cultura, o kernel polinomial de grau 2 seria mais adequado para a aplicação dos dados RGB de um pixel. E assim concluímos nossa apresentação. Agradeço a atenção de todos. Nós que agradecemos, muito obrigada pela apresentação. E eu passo a palavra para os avaliadores. Aí, Meire e Jean, vocês podem verificar quem quiser começar, como que vocês vão fazer esse revezamento, fiquem à vontade. Jean, prefere começar, Jean? Não sei, depende de você, Meire. Posso começar? Pode, tanto faz. Bom, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Eu vou usar o tempo, né, para fazer as primeiras perguntas e depois vou esboçar aí alguns comentários finais. Não ficou claro para mim como que é a classificação não é de pixels, certo? A classificação é de objetos que vocês vão reconhecer. Então, como que vocês reconhecem esses objetos, no caso aí, aqueles alfaces, não sei, ou qualquer outra cultura, diferenciando do solo, as bordas, enfim. Poderia explicar isso? Essa é a minha primeira pergunta, porque eu vi mais detalhes de pixels, mas não dessa questão da definição das bordas e dos objetos, que no final a classificação é disso, correto? Na verdade, nessa pesquisa, o objetivo foi a classificação do pixel mesmo, e não dos objetos. O objetivo da pesquisa foi classificar o pixel segundo seus dados, segundo os seus valores RGB e HSL, como sendo um pixel pertencente à classe solo ou à classe cultura, não foi a classificação do objeto como um todo. Certo. Qual foi a quantidade de dados que foi usada para o treinamento e quantos para a validação? Qual foi o critério para escolher esses dados? O treinamento e a classificação, ele foi realizado com a validação cruzada. Então, a base de dados total, que, se eu não me engano, foram 11.610 instâncias, para a validação cruzada foi definido o parâmetro K-fold de 10, que é o padrão do ECA mesmo. Então, foi dividida essa base de dados em 10 partes, das quais aí foi realizado 10 treinamentos e 10 a avaliação dos resultados obtidos desse treinamento. Inicialmente é separado uma parte para
avaliação e é utilizado as 9 para treinamento. Daí, na segunda vez, é separado uma outra parte dessa base de dados e as outras 9 é utilizado para para verificar o resultado desse treinamento. Não sei se eu consegui ser claro na resposta. Sim. Esse vetor ou essa visualização R3 que foi feita no GeoGebra, vocês não mostraram nenhuma imagem. O que seria? Simplesmente uma reconstrução fotográfica dos pontos? O que é essa? Isso, a imagem a gente apresentou na figura 8 do banner, mas o objetivo foi para fazer uma análise preliminar do comportamento desses dados, para verificar como que se poderia ser dividido linearmente, qual é o comportamento deles graficamente, porque como o SVM ele utiliza das definições da geometria, da álgebra, para definir o hiperplano classificador, a gente desejou fazer essa análise preliminar e visual intuitiva do comportamento desses dados. Por isso que a gente optou por realizar a plotagem deles numa calculadora gráfica, porque o ECA ele não dá essa possibilidade, ele não apresenta graficamente esse hiperplano classificador. Ok. E a última pergunta é: a transformação dos pixels RGB para esse outro tipo de representação HSL, eu entendo que justamente porque é como uma espécie de um zoom para aquilo que interessa e aquilo que parece mais com o solo e tira as outras, outro tipo de cores que não ajudam e que não tem dentro do contexto das cores esperadas numa cultura. Por que o resultado mostrou maior desempenho com o RGB, quando, em teoria, aquela transformação da ASL teria um zoom e o resultado a esperado seria, com certeza, melhor, certo? Qual que é a explicação disso? Ou é que a minha percepção não está certa? Na verdade, a transformação dos dados da RGB em HSL não seria exatamente um zoom em alguma área de interesse ou na cor, mas sim seria somente a representação desses valores, a forma com que é expresso esses valores para a formação da imagem. Tem uma figura que a gente apresentou no artigo, mas não está presente no banner, só um momento que eu vou verificar aqui, que fica mais clara de que forma que ocorreria essa representação dos dados HSL para a formação da imagem. Não sei se o Robertson poderia complementar para ajudar a explicar melhor essa transformação dos dados RGB em HSL, enquanto eu procuro a imagem. É que, como o professor falou, a imagem HSL, ela, para a gente, é mais fácil, para o computador, no caso, identificar a área de cor que você quer. Então, você faz a transformação em HSL e ela trabalha com uma faixa de cor. Então, como você viu na imagem que eu apresentei no banner, o HSL, ele apresenta uma boa diferenciação da imagem, no caso da cultura, e do solo. Só que nós fizemos a comparação tanto HSL como RGB. Nesse caso específico, ele deu praticamente os dois, tanto RGB e HSL, deu a classificação de pixel boa. Tem outros casos nos estudos que nós vemos por aí, que se tivesse alguma fruta ou se tivesse pessoas para identificação, o HSL ele tem um resultado melhor. Tá? Mas nesse caso em questão que nós estamos trabalhando aqui, ele não deu tanta variação de uma imagem para outra nos dados. Se me permite complementar,
talvez por conta da grande diferença entre os valores mesmo do pixel presente ao solo e da cultura. Não houve uma diferença tão grande entre a acurácia obtida nos dados RGB e HSL. Se não me engano, foi de 0,01% só que a acurácia nos dados RGB foram maiores. Mas talvez em futuras aplicações que a gente for fazer, visando a classificação do pixel pertencente à cultura ou a planta daninha, por exemplo, que seriam os valores mais similares, porque seriam verdes os pixels, tanto da cultura quanto da planta daninha. Talvez a gente consiga os resultados mais discrepantes, avaliando nos dados RGB e HSL. Gente, desculpa interromper, mas a gente bateu então, o teto parabéns. máximo aqui, tá? Só para... Mas pode finalizar, Jean. Bom, parabéns pelo trabalho, muito pertinente. Gustavo, Robertson e os orientadores, professora Michele e professor Scherfs, certo? E sucesso aí na pesquisa, porque com certeza é pesquisa aplicada e tudo que nosso país precisa, certo? Obrigado. Obrigado, professor. Meire, agora você, por favor. Olá. Minha câmera acho que não abriu, né? Eu coloquei para... Estão me vendo? Não. Não. Câmera, mas por algum probleminha ela não está ativa. Não sei o que aconteceu. Bom, parabéns, meninos, pelo trabalho, né, que vocês desenvolveram. Eu achei o tema, como o professor Jean falou, muito pertinente. É uma questão tem até uma questão de saúde, né, o desenvolvimento desses dispositivos e a redução do uso de herbicidas e agrotóxicos. Então, é uma pesquisa muito interessante. Eu não sou da área técnica, então eu não consigo fazer as contribuições que o professor Jean fez, né, mas eu fiquei com uma dúvida, ainda em relação à classificação, desde o momento que eu li. Então, vocês dividiram a pesquisa em 2 etapas. Agora, vocês fizeram uma análise da cultura solo e depois vocês vão fazer da questão das plantas daninhas, porque eu fui com uma expectativa de ver uma análise dos 3 e aí eu acabei vendo a questão da comparação que vocês fizeram cultura solo. É isso? É porque a pesquisa está ainda em andamento? Correto, é isso mesmo, professora. Essa pesquisa, nós ainda vamos desenvolver a parte de identificação entre a cultura e a daninha para poder aplicar ao robô Delta, que nós fazemos parte do Grupo Gama, para poder fazer essa aplicação diretamente no robô Delta. Ah, tá. Entendi. E a minha outra dúvida estava relacionada a isso, né? Como que você vai fazer a análise considerando as duas questões, né? Tanto a cultura quanto a daninha devem ter bastante similaridade, né, na questão. E aí, como que trata isso? Essa é uma outra dúvida que eu tenho de leiga, tá? Vocês me desculpem se a pergunta for muito banal, mas eu estou aproveitando o gancho do trabalho de vocês para aprender coisas novas. Sim, sim, é bem difícil identificar a cultura da planta daninha. Então, nós vamos ter que usar cálculos e parâmetros para ver o desenho, que é, no caso, a segmentação, que é a planta daninha. Acho que o Gustavo, se quiser complementar, Gustavo. Sim, normalmente utiliza-se das cores, que depende muito também da cultura e da planta daninha que se deseja classificar, porque tem algumas plantas daninhas e culturas que têm as cores mais semelhantes ou mais diversas, mas utiliza-se as cores, normalmente é feita a combinação das cores da folha, o tamanho dela, o formato, então todos esses fatores são combinados para fazer a classificação entre pertencente à cultura ou planta daninha. Em alguns casos também é possível utilizar os dados espaciais de uma imagem para definir se aquela planta é pertencente à cultura ou à planta daninha pela altura também. Certo. E agora uma outra pergunta que talvez não tenha muita relação, mas só se vocês pesquisaram, se tem dispositivos desse
nessa versão no mercado, por exemplo, se vocês chegaram a pesquisar os existentes, só por curiosidade mesmo, porque eu achei interessante, depois eu ia dar uma olhadinha. Então, no mercado, esse tipo de dispositivo pronto, nós ainda não achamos, não conseguimos identificar, nós só achamos pesquisas fora que fazem essa identificação para fazer a pulverização em linha, tá? Mas dispositivo para comprar, nós não achamos nada referente. Interessante. Bom, isso é um dado importante para vocês, né? Ou seja, o avanço tem mercado. É isso. No mais, eu gostaria de parabenizar, achei o trabalho muito interessante, parabenizá-los e também parabenizar os orientadores, tá bom? Encerro aqui a minha fala. Ok, obrigado, professora. Obrigado. Mariana, eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Porque eu acho que eu não estou aparecendo, deve ter dado algum tilt. Tá bom, Meire. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, Robertson. Parabéns pelo trabalho, parabéns aos orientadores também. E voltem ano que vem para trazer a continuação dessa pesquisa, que é muito importante e interessante para a gente, tá? Ok, obrigado. Obrigado. Dando continuidade, né, o segundo trabalho